Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós nos apresentamos diante da Tua presença agora, suplicando ao Senhor que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito e enche os nossos corações. Senhor, nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Não tem a menor possibilidade de entendermos a Tua palavra se não for por ação exclusiva da Tua graça e da Tua misericórdia pelo Espírito Santo. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, convictos de que a mensagem caiu em terra boa. Eu oro, Senhor Deus, para que todo desânimo, toda fraqueza, até de pensar em ouvir a pregação, toda dispersão, seja, Senhor Deus, desfeita pela Tua soberania. E que esta noite o Senhor venha falar conosco, nos alcance com a Tua mão poderosa. Precisamos de graça, somente da Tua graça. Glorificamos o Teu nome. Amém. Tiago capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 6. Tiago capítulo 5, versículo de 1 a 6. Lembrando os irmãos que semana passada eu já meditei no versículo 1, 2 e 3, mas nós vamos fazer a leitura para que possamos interagir com o texto. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Glória a Deus, podemos nos assentar. Os irmãos podem se assentar. Na exposição anterior, dos versículos de 1 ao 3, Tiago ele enfatiza, usando uma linguagem profética do Velho Testamento, que o destino dos ricos, caso continuassem vivendo de forma corrupta, soberba, egoísta, ostentando suas riquezas, eles iriam amargar a tristeza, a dor e o sofrimento que haveria de vir sobre eles. Quando nós olhamos para Salmo 37, também vai nos orientar um pouco sobre isso. E nós não venhamos a ficar de olhos nos ímpios, que aparentemente parece que está tudo bem com eles, ganhando as suas riquezas mal adquiridas, mas chegará o dia da justiça. Eu sei que nós estamos vivendo em dias de impunidade no Brasil, mas o Senhor não está dormindo. O Senhor está no controle. Ele está no controle. Tudo que está acontecendo não foge do controle dele. E nós veremos a glória do Senhor se manifestar. Dando continuidade, nós iremos observar que os judeus cristãos que tinham posses não estavam vivendo de acordo com as doutrinas dos apóstolos, e nem com o costume judaico de observar as orientações do Senhor Deus em suas tradições, de cuidar dos mais pobres, de seguir preceitos morais, éticos
para com os trabalhadores que dependiam do seu salário diário, que na tradição judaica se pagava assim. Tiago, vendo esta falta de compromisso e preocupação com os irmãos mais pobres, exorta-os a voltarem às práticas de justiça, antes que os mesmos viessem a viver as consequências desta prática abominável diante do Senhor. Os irmãos podem observar que isso não é muito diferente nos dias de hoje, mas nós devemos observar que na linguagem cristã, e na semana passada nós observamos um pouco mais esses detalhes. Eu deixei bem claro na semana passada que hoje não é uma questão mais de posse, se é muito rico ou pobre. A questão hoje é que o coração está distante da obra de Deus. A questão hoje é que o meu irmão que está do meu lado está necessitando de algo e eu estou distante. Então é geral. Mas os ricos, infelizmente, estão mais ocupados. Não quero generalizar, temos pessoas com posses que ajudam, mas a questão é, aonde está esse coração no geral? Vamos observar então o que Tiago quis dizer àqueles irmãos, judeus cristãos, que sabiam que deveriam fazer algo, mas não faziam, omitiam, viviam de uma forma absoluta e irresponsável. No versículo 4, diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Para que a gente possa compreender o que estava acontecendo, é necessário que conheçamos um pouco sobre a cultura e a forma de pagamento deste chamado salário. Quando pensamos em salário, não podemos esquecer que somos ocidentais, e as leis daquela época são bem diferentes das nossas, os costumes, a forma de trabalho. Em Levítico, capítulo 19, versículo 13, vai dizer assim, Levítico, capítulo 19, versículo 13, vai dizer assim, vai falar sobre essa proibição na lei de deixar o pagamento para outro dia. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, ou para outro dia. Vejamos no versículo 4, mantenha sempre o versículo aqui, do texto básico que estou lendo. Os que eu for ler não precisa colocar. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido como fraude, está clamando. Então havia já uma lei. Tiago aqui está lembrando, está escrevendo essa carta lembrando, vocês estão retendo este dinheiro de forma incorreta, desonesta. Outro texto que vai reforçar isso mais ainda, essa doutrina, esse costume que já havia no meio do povo judeu, está em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 14 a 15. Deuteronômio, capítulo 24, versículo de 14 a 15, que vai dizer assim: não oprimirás o jornaleiro. Irmão, jornaleiro aqui não é quem entrega jornal, porque às vezes quem escuta pode pensar que é um jornaleiro. Não, jornaleiro aqui era um empregado diarista, que era pago depois da jornada do dia de trabalho. Ele trabalhava o dia inteiro, chegava no fim da tarde, ele já recebia o dinheiro dele. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, jornaleiro aqui está relacionado com jornada de trabalho.
é aquele que é o diarista. Amém, irmãos? Não é que entrega jornal, não. Vamos ler de novo. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Você pode observar que a frase de Tiago no versículo 4, estando aí, você vai observar que no final diz assim: e que por vós retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então Tiago está lembrando esses irmãos ricos, esses empresários, esses homens que pagavam, contratavam irmãos para trabalharem durante o dia, chegavam no final da tarde, eles retiam esse dinheiro, eles não pagavam. E aí nós vamos continuar para você entender o contexto de tudo isso e a aplicação também que nós vamos tirar deste ensino, que serve muito para os nossos dias de hoje. Quando nós pensamos, irmãos, ninguém começa a ser desonesto em grandes quantidades, começa nas pequenas. É fácil falar da corrupção em Brasília, se na hora que você está na tua casa e tem algo para fazer de mais simples possível, talvez devolver um troco que veio a mais, você não faz. Não tem diferença nenhuma para quem está roubando milhões, porque o sentimento que impulsiona é o mesmo. Se te impulsiona com pouco, imagine com muito. Então o problema está dentro do homem. O problema sempre está dentro do homem, dentro do seu caráter. Note, era comum receber o salário diário, e muitos desses ceifadores contavam com aquele dinheiro para comprar alimentos, muito provavelmente no outro dia. Então eles recebiam dinheiro naquele dia, porque eles já tinham os alimentos do dia e já contavam com esse dinheiro para comprar alimento no outro dia e pagar as suas contas. Diarista recebe assim. A expressão retido com fraude, nos originais, ele tem uma indicação um pouco melhor. Então aquela expressão retido com fraude vai dizer assim, que seria aprisionar, reter, apropriar-se desonestamente, roubar, não cumprir o óbvio, o corriqueiro. Era fazer aquilo de consciência, era fazer aquilo literalmente com maldade, egoísmo, exercer uma autoridade em alguém que não tem como se defender, alguém que não tem como atacá-lo. É usar o poder financeiro para manipular quem tem menos posse. Você já ouviu aquela expressão que diz que combinado não sai caro? Combinado não sai caro. Pois bem, a exortação de Tiago estava primeiramente relacionado com as Sagradas Escrituras, ou seja, não praticar isso estavam primeiramente desonrando ao Senhor Deus e logo ao seu irmão, e era um péssimo exemplo para a comunidade dos irmãos, comunidade dos cristãos. Como disse anteriormente, esse ditado popular, o combinado não sai caro, devemos trazer para os nossos dias de hoje. E eu quero citar 3 exemplos que acontecem no nosso meio. Eu poderia citar muitos outros exemplos que vai nos alertar sobre este combinado. Combinado com quem primeiro? Com o Senhor Deus, e consequentemente com o meu irmão. A questão de ser honesto, de honrar os meus compromissos, de ter essa predisposição de fazer isso, é algo
que primeiro eu tenho que entender que eu presto contas ao Senhor Deus. É uma questão de honrar o nome dEle. É uma questão de glorificar o nome dEle, sendo uma pessoa honesta. Isso é uma forma de glorificar o Senhor. É muito simples cantar em louvores, bendizer o nome do Senhor, mas não glorificam, honrando a quem está de fato necessitando daquilo que você prometeu, daquilo que você comprou e que você finge que não tem que pagar, ou que você não dá a mínima para aquilo. Isso é no contexto geral, como eu disse, aqui Tiago está falando de irmãos que tinham mais posses, eram patrões, empresários que tinham funcionários cristãos. Quero salientar aos irmãos que eu também, como tenho uma empresa, tenho funcionários. E eu sei muito bem do que eu estou falando. E eu vou citar algumas coisas aqui. Primeiro, empresários cristãos que assinam a carteira de salário. Aqui vai o recado para esses empresários cristãos. Você que vai me ouvir nas redes sociais, quero que você preste bem atenção. Alguns fazem o seguinte: eles assinam a carteira dos funcionários com salário mínimo e depois paga a parte 2 ou 3 salários a mais. Paga o salário do funcionário, que o salário mínimo hoje, por exemplo, é R$1.080, mais ou menos isso, R$1.090, depende da cooperativa, mas ele ganha 3, então assina com R$1.090 e paga o restante. Isso é fraude. Isso é um erro, porque você, de fato, este negócio que é de dar um jeitinho, você está sonegando o direito deste funcionário que, mesmo que ele não seja um cristão, piorou ainda. Você está sendo um péssimo exemplo, você está retendo o FGTS dele, você está sonegando o FGTS dele, roubando literalmente. Não paga o direito dos mesmos, dando jeitinho, usando sempre da manipulação para obter ganhos desonestos. Quantos cristãos empresários fazem isso? É uma vergonha para o Evangelho. É uma vergonha para o Evangelho. E dizem: não, eu não posso pagar, porque senão eu vou pagar muito imposto. Isso não existe. Nós temos que pagar os direitos, nós temos que honrar os compromissos. E aí você vai ver uma série de pessoas que vivem uma vida regalada, mas não pagam o direito que deveria, aquilo que a lei manda fazer. Aí depois quer exigir um governo melhor, quer exigir um governo decente, mas é corrupto dentro de casa, é corrupto dentro da empresa. Então, se você paga o salário do teu funcionário a 3 mil, então você assina a carteira dele com 3 mil reais. E aqui também eu quero ressaltar algo muito importante. Muitos, infelizmente, desses empresários, eu estou dizendo aqui, cristãos, tentam manipular, porque dizendo: se você não aceitar isso, então não tem jeito. É o que eu posso pagar, é o que eu posso fazer. Se você não quiser, você vê o que você faz. Sempre manipulando no psicológico, sabendo que quem precisa de emprego, é claro que vai aceitar de alguma forma. Não conhecem as leis como deveriam. Como empresário, eu posso falar dos funcionários que trabalham, todos eles carteira assinada, com valor do salário, porque é isso que tem que ser feito. Negócios entre irmãos dentro das igrejas. Aqui eu falo para vocês, aqui é a brecha, e aqui é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Negócios, irmãos, entre irmãos dentro da igreja. A minha orientação aos que tenham pastoreado é bem claro: negócio entre irmãos é somente à vista. Quantos casos de decepções,
causados pelo não cumprimento do que foi combinado. Quantos desentendimentos, abandonos de membros da igreja por causa da desonestidade entre as partes. Portanto, se fizer algum negócio fiado, não reclame depois. Eu quero dizer que todos têm responsabilidade, principalmente em quem, dentro da igreja. Eu vou citar um exemplo. Você vende bombom, e aí você vende um bombom fiado. Você vende aquele bombom fiado, e a pessoa diz para você: olha, dia 5 eu recebi, eu vou te pagar. Só que, hoje em dia, as pessoas esquecem do que comeu no dia. Aí você fica com a vergonha de cobrar o irmão. Eu mandei a mensagem, visualizou, pastor. O que eu faço? O que você faz? Espera. Você não me deu fiado? Espera. Ora ao Senhor para iluminar, porque senão é capaz de você cobrar e falar assim: ó, eu não vou mais à igreja, porque aquela irmã fica cobrando o bombom toda hora. Irmãos, está assim. Então, o negócio, você faz o seguinte: quantos relacionamentos foram prejudicados por causa disso? Tem um irmão que é pedreiro, vai lá, faz um serviço, combinou tanto, não paga, pronto. Negócio entre irmãos, à vista. Você que está me escutando, a mesma coisa. Negócio entre irmãos. Pode cartão de crédito lá, pastor. Você vai ficar devendo para o banco, meu filho. Mas entre irmãos tem que haver palavra. Antigamente, os cristãos evangélicos tinham crédito na praça. Hoje, quando fala de um crente, a primeira coisa que eles querem ver é crente, misericórdia. É só ver a quantidade de nome de irmãos que estão com o nome no SPC. Por causa dessa teologia da prosperidade, essa infeliz teologia, que não se pode chamar de teologia da prosperidade, que entrou no Brasil, que tem prejudicado e influenciado pessoas a fazerem dívidas, acreditando que vão obter coisas maiores, e acabam ficando endividados, com o nome sujo na praça. Outro exemplo que eu quero citar que acontece dentro da igreja: cantina nas igrejas. Irmãos, nós já tivemos experiências desagradáveis na nossa igreja, de vendermos e não recebermos, e ficar, por isso mesmo, a solução que nós demos foi fechar a cantina para não dar espaço para brechas, e agora as crianças comem gratuitamente pelas doações dos irmãos. Outra brecha dentro das igrejas: cantina. Primeiro, porque você não tem, você não pode garantir que vai ter dinheiro, e você também não vai garantir que aquela criança que está ali não vai ter vontade de comer. Então, se é uma igreja de Jesus, aqui vai um conselho: pega a sua cantina e transforma numa obra dentro da igreja, doando os alimentos. Quer arrecadar dinheiro? Faça isso fora. Dentro da igreja, aproveita para exercer o cristianismo dentro da igreja. Junte os irmãos, façam uma escala, doem. E aí o que acontece? O que nós temos que fazer quando o irmãozinho está com o nome no SPC no céu? Nós temos que tirar o nome dele lá. De que jeito? Perdoar a dívida dele. Mas para perdoar, temos que perdoar. E aí, quantos que também não voltam para a igreja porque está devendo? O mesmo comportamento que esse cidadão tem na rua, muda de casa, não passa no lugar onde tem um cidadão, não compra mais aquele comércio. Só que chega a hora, meu amigo, que as portas vão se fechar. O caminho é arrependimento. É chegar diante das pessoas e falar a sua realidade. É chegar diante das pessoas e literalmente dizer: eu vou honrar o meu compromisso, estou passando por dificuldades. Todos nós passamos. Eu não estou dizendo aqui que nós não passamos.
A questão é o quê? É aquilo que o combinado não sai caro. Digo que o combinado não sai caro. Essa exortação de Tiago vale para ricos e pobres. O justo sempre terá as portas abertas. Quem que não quer um cliente honesto que paga em dia? E mesmo que este cliente que teve uma dificuldade lhe dá uma satisfação, mas você sabe que ele vai pagar, você sabe que ele não vai reclamar, teve um atraso, teve uma dificuldade, alguém o prejudicou, mas ele vai honrar aquele compromisso. As portas estão abertas para homens e mulheres assim. As portas de emprego estão abertas para homens e mulheres honestos. E que, convenhamos, como cristãos deveríamos ser os primeiros no ranking. Mas não é isso que acontece. É interessante, eu não vou citar aqui, mas eu tenho um conhecido familiar que faz trabalhos para ajudar algumas pessoas com relação aos seus recursos no INSS, esse tipo de coisa. E aí muitas vezes ele pergunta o que essa pessoa faz, e aí ela fala: eu faço isso. Não, mas se você fizer isso, você não vai conseguir o recurso. Não, então fala que eu sou qualquer outra coisa. Isso eu estou falando de crentes. É crentes pagando suborno. É irmãos dando jeitinho, mentindo. E aí você vai reclamar de um governo que era corrupto? No versículo 5 diz assim, vamos lá acompanhar o versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Aqui no versículo 5, além deles agirem de forma desonesta, de roubarem os mesmos, esses judeus cristãos, retentores de bens, viviam de forma dissoluta e irresponsável. Os ricos tinham costumes de darem grandes banquetes durante a colheita. Quando eles abatiam os animais, comiam o máximo que podiam, de uma vez só, pois o que iria sobrar só poderia se preservar colocando sal, salgando essa carne. Enquanto os ceifeiros, os trabalhadores, sem poder participar destes banquetes, e tendo que conviver com a falta do salário diário, os ceifeiros só participavam de festas públicas. Em resumo, este viver era um viver de maneira suntuosa dos ricos, convertidos, cristãos, judeus, de uma forma glamurosa que eles viviam, enquanto os irmãos estavam passando por necessidades básicas. Interessante, o que está acontecendo hoje no cenário evangélico mundial? Podemos observar pastores milionários e membros de sua denominação passando fome. Esta é a matemática dos lobos tosqueando as ovelhas. Você que está me ouvindo, foge desses que só perdem dinheiro. Foge. Você encontrará um lugar de repouso, um lugar de aprisco. Você encontrará um lugar de descanso. Isso adentrou no meio cristão evangélico. É uma petição de dinheiro diabólica. Nós temos um dos maiores exemplos na nossa história contemporânea, que chama George Miller. Este homem construiu 4 orfanatos e cuidou de mais de 2.000 crianças sem pedir um centavo. Isso a biografia dele diz.
Tudo que ele fazia era por meio da oração. Tudo que ele fazia era esperando a providência do Senhor. O desespero que está acontecendo hoje é que os homens querem agradar as pessoas, os seus espectadores, o seu público. Então querem dar um jeitinho. Então começam a dar um jeitinho na palavra para sempre trazer uma vertente de vitória, uma vertente de que vai dar tudo certo, uma vertente de que pode confiar que vai dar tudo certo, Deus vai te honrar, você vai ter a vitória, você vai prosperar. E aí nós vemos uma igreja hoje, no Brasil, por causa dessa teologia da prosperidade, com o nome mais sujo do que muitos ímpios. Irmãos, em Cristo Jesus, voltemos ao Evangelho. Eu vou ler depois 1 Timóteo capítulo 6, para deixar isso aqui como uma mensagem final para nós. Entenda, o cenário é esse. Que você possa observar, às vezes, daquilo que você prometeu a alguém, aquilo que você disse que ia fazer. Honre. Se não der jeito, converse de novo. Tudo se resolve com um bom diálogo, com a intenção de ser verdadeiro, com a intenção de resolver. Sabemos que no meio de uma crise, a cobrança vem, irmãos. E eu quero lembrar desses irmãos que estão aqui, a situação que eles passavam, porque é um dominó. Se não te pagam, você fica devendo, e aí ficam te cobrando, e alguém está cobrando a ele. E pastor, o que você diria numa situação dessa? Fale a verdade. Irmãos, eu já passei por crises financeiras gravíssimas, quando eu tinha empresa, de ter, para os irmãos entenderem, cheque sem fundo de gás de R$30, na época, faz muito tempo isso. E aí o Senhor me ensinou: fale a verdade quando vierem te cobrar. Fale que você vai honrar esse compromisso, mantenha contato, e é isso que nós procurávamos fazer. Este é o princípio que o Senhor nos ensina. Seja honesto, fale a verdade. Porque alguém pode estar precisando daquilo para sobreviver. Alguém está precisando daquilo para sobreviver. Às vezes está precisando daquele dinheiro para comprar um remédio. No versículo 6, ele diz assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Na conclusão, Tiago reforça a covardia, a desigualdade da força, da exploração sobre o justo. Tem matado a sua dignidade, a sua honra. Muitos, como vemos nos dias de hoje, os desvios de bilhões matam indiretamente os que esperam nas filas dos hospitais, que retém o que é do outro e o coloca em risco de vida. Os cristãos não devem fazer resistência, devem orar pelos injustos. Devemos orar pelos governantes, líderes, empresários. É o que cabe a nós, e deixar que o Senhor Deus exerça a sua justiça. O que os nossos olhos estão vendo hoje no Brasil tem que ser incentivo para colocar os joelhos no chão e clamar ao Senhor. Bendita a nação cujo Senhor é Deus. Nós sabemos que para muitos neste país, a corrupção tem sido o seu Deus. E eu quero deixar um conselho para caminharmos para a oração, resumindo aqui tudo que nós lemos, a orientação que Tiago está dando, desde o versículo 4, 5 e 6, concluindo
Ele está nos alertando a todos nós: cumpra com aquilo que você combinou. Isso serve tanto para pobres quanto para ricos. Seja honesto, honre a Deus. Se você não tem o que pagar, fale, dê uma satisfação. Quando te cobrarem, seja honesto, não foge, não tenha medo de cobrança, tenha vergonha de ser desonesto. Cobrança não é uma vergonha, não, passamos dificuldades, mas a vergonha está em você falar algo que é mentiroso, é você prometer algo que você não vai cumprir. Então, se você não tem, diga que você não tem, mas que você se compromete a pagar. Esteja preparado até mesmo para desfazer dos seus bens, se for necessário, coisas que estão paradas, para honrar compromisso. Por que não? Dormir em paz, tudo é uma questão de conversa. As pessoas vão começar a conhecer que realmente a identidade do cristão está voltando aos trilhos. Aos trilhos. Eu queria abrir em 1 Timóteo, capítulo 6. Versículos de 7 a 10. Ouçam atentamente esta palavra. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento, tendo alimento, meus irmãos, tendo seu arroz com feijão e ovo, tendo com que se vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam esses homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Com esta fala de Paulo a Timóteo, nós concluímos essa exposição aqui de Tiago, falando sobre essa questão financeira, nos ensinando que, primeiro, para nos trazer uma luz para este texto, para somar com este texto que nós expomos aqui, que nós, primeira lição, que eu não vou levar nada, do jeito que eu vim eu vou voltar. Aliás, tudo que você deixar, alguém vai usar, vai gastar aquilo que nós temos lá, que você fala assim, ninguém coloca a mão, no outro dia alguém já vai ser dono. Alguém vai usar. Segundo, você está comendo, você está tendo o que vestir, você consegue dormir, isso é o suficiente. Isso é algo que tem que ser para nós motivo de alegria, motivo de paz, motivo de realização. Tendo que comer, tendo que vestir, se dê por satisfeito. E aí, para concluir, os ricos caem em muitas tentações. Eu vou deixar aqui o registro. Você só conhece um homem quando você dá poder a ele e tira o poder dele. E aí você conhece um homem. Na história nós vemos o rei Saul. Foi tal poder ao rei Saul que você realmente, nós podemos conhecer pela história quem o rei Saul se tornou. Você só conhece o homem quando você dá dinheiro para ele e quando
você tira o dinheiro dele, aí você vai conhecer o caráter deste homem. Irmãos, que nós venhamos a estar com o coração reto diante do Senhor. Que os irmãos possam entender que amanhã você pode se tornar um empresário. Talvez você é um autônomo, que seja um autônomo, mas honre a tua palavra. Se estiver devendo, ei, eu não estou colocando peso em você, estou dizendo, fale a verdade. Chame a pessoa, converse com ela, escute a necessidade dela também. Talvez você pode ajudar aquela pessoa de uma outra maneira, e Deus, Ele une esse favor, quando a verdade é a base do diálogo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Querido Deus eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa graça maravilhosa, de poder observar a tua palavra, que é tão contemporânea nos dias de hoje, que é tão viva para nós nos dias de hoje. Quanto que nós aprendemos aqui, Senhor, nestes minutos que nós passamos juntos. Isso nos dá mais força, isso nos encoraja a enfrentar os nossos desafios diários. Eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui conscientes de que a paz que eles vão encontrar nas suas dificuldades financeiras é serem honestos no falar, no agir. E muitas vezes nós seremos provados se de fato estamos caminhando para isso. É tão triste quando nós sabemos, Pai, que há câmeras filmando irmãos roubando, irmãos tirando algo da empresa de trabalho. E aí, quando descobrem, aquele irmão se diz evangélico. Eu oro por todos esses, Senhor Deus, para que se convertam, para que mudem a sua forma de agir, entendendo que, assim como me lembro agora de John Piper, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz que muitas vezes as pessoas que pecam no oculto, é um pecado de fé. Por que? Explico. Porque elas esquecem de que Deus está do lado dela. E a primeira pessoa que viu o roubo dela, a primeira pessoa que está vendo a fraude dela, é o próprio Deus. E assim serve para todos os outros pecados. Então que nós possamos sair daqui entendendo, Senhor, que quando nós estamos fazendo qualquer tipo de negócio, e diante de todas as adversidades que nós iremos enfrentar, que possamos ser claros, transparentes nos negócios. E desta forma, a credibilidade que outrora nossos irmãos, nossos avós cristãos tinham e que hoje foi perdido pela falta de palavra, pela falta de caráter, pela falta de honrar o Senhor nos princípios. Que o Senhor nos dê a graça de viver esta palavra dia após dia. Ilumina-nos, Senhor Deus. Queremos te honrar na vida financeira, e te honrar na vida financeira é honrar os nossos irmãos primeiramente. Como a tua palavra diz, dá ao de César o que é de César e dá ao de Deus o que é de Deus. Eu não tenho como honrar a Deus se eu não estou sendo honesto com os irmãos. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Estenda a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, soberano, e a consolação do Espírito Santo que está conosco, Ele nos exorta, Ele nos consola, Ele nos edifica, para que assim, estando em nós, possamos viver uma vida reta diante do Senhor, e que todos possam ver que Cristo está habitando em nós.
Glória a Deus.